aqui. Voltou? Sozinho? Poxa, cadê o pastor aí? Eu vou chamar ele de novo. Peraí, vou começar de novo. Tá tendo duas pessoas lá, passou? Deixa ele entrar, ainda não entrou não. Amém? Então voltou agora. Cai da conexão aqui. Vamos fazer a chamada nova aqui com o pastor novamente. Mudou? Pronto, vou chamar ele. Sim? Voltou? Tá conectado. Parece que agora melhorou. Voltou agora? Voltou. Pronto. Agora eu estou vendo, pastor. É que meu celular está chegando atrasado. Para mim tá bom, tá excelente. Tô lhe ouvindo bem. Pronto, amém. Então vamos agora para o momento da mensagem, né, junto com o pastor. Queremos aqui desde já agradecer a vida do pastor Melquisedeque, que se colocou à nossa disposição, no caso, à disposição do reino, né? Amém. Do reino, e está nos ajudando nesse momento, e trazendo uma mensagem abençoada para as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Vamos estar orando pela vida do pastor, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E você que está chegando, você pode compartilhar aí, né, avisar a transmissão e agora retornou novamente. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento, queremos agradecer pela vida do pastor, que está aí se colocando à disposição do reino para trazer uma mensagem abençoada. Pai, que nossos corações possam Deus conhece os nossos corações, o que nós precisamos. Então, usa a vida dele nesse momento. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos deixar Me ouvem bem? Amém. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, queridos. Que prazer enorme poder estar compartilhando com os amados a palavra, compartilhando aquilo que Deus tem para o nosso coração nessa oportunidade. E temos ouvido muito, né, falar sobre o que esse tempo tem trazido ao nosso coração quanto à questão da volta de Cristo, daquilo que a igreja experimentaria, inclusive, quanto a essa preparação do tempo da volta de Jesus. Então, são muitos pastores, muitos teólogos que têm discorrido nesse tema, têm trazido exatamente a temática para uma reflexão. E eu realmente tenho pensado nos últimos dias a respeito daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja nesse período, o que Ele tem preparado também quanto à sua a execução exatamente da sua missão no que diz respeito à volta de Jesus. E eu queria já abrir exatamente a nossa palavra, trazendo entendimento com a pergunta, né? Será que temos nos preparado para isso? Se nós estamos pensando em nos encontrar com o Senhor, é necessário que também tenhamos essa segurança, de que estamos entendendo esse tempo como sendo uma preparação para o cumprimento
daquilo que a palavra já tinha previsto, já tinha nos dado para a nossa meditação, ou para a nossa preparação, né? E até ilustrei, né? Eu tentei fazer uma ilustração quando nós pensamos em viajar. Eu creio que quando nós vamos fazer uma viagem longa, uma curta nem sempre. Às vezes nós nem nos preparamos tanto quando a viagem não é tão longa, né? Então, para 2, 3 dias é simples. Mas às vezes quando vamos fazer uma viagem mais longa, vai demorar para voltar, nós nos preparamos bem. Nós fazemos os preparativos para uma grande viagem, né? E o texto que nós vamos trazer hoje ao coração dos amados, que está em Lucas, fala exatamente sobre o tempo que estamos vivendo, o que Jesus falou sobre esse tempo e o que a Bíblia como um todo fala sobre esse tempo de preparação, de estarmos atualmente preparados, mas principalmente, eu queria que nós pensássemos hoje no que diz respeito a tudo aquilo que Deus planejou para o mundo atual, se não tem se cumprido, né? Porque se realmente estamos nos preparando para encontrar o Senhor, necessariamente estamos preparando o material para essa viagem, né? Por isso que eu quis ilustrar como uma viagem longa, como uma viagem, no caso, ida sem volta, né, para a eternidade com Deus. E quando nós vamos fazer uma viagem longa, geralmente nós juntamos mantimentos, bolsas, roupas, organizamos a nossa agenda, permutamos quando é trabalho, deixamos alguém no nosso lugar, fazemos a manutenção se vamos no carro, se é no nosso veículo, fazemos a revisão do nosso veículo. Se é uma viagem de avião, nós fazemos o checklist, fazemos a confirmação do voo e uma série de preparações até aquele momento da viagem. E é exatamente isso que Jesus traz quando ele fala sobre os dias de Noé e também sobre os dias de Ló. Por quê? Porque exatamente o Senhor nos faz entender que o mundo estaria despreparado para essa viagem. E eu queria que pensássemos um pouco sobre esse tema, né? Sobre exatamente a volta de Jesus e estarmos preparados para esse encontro com Ele. Está dando para ouvir bem aí, né, Fábio? Amém. Amém. Coisa boa. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, apenas o versículo 25 e 26, que fala sobre esse momento que Jesus traz aos seus discípulos, esse entendimento sobre essa preparação. Vamos encontrar o mesmo texto também, Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 37. Vamos tentar usar os dois textos para a nossa reflexão. Versículo 25 e 26 de Lucas 17 diz o seguinte: mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, quando nós olhamos para esse texto em particular, Jesus está falando em cima da pergunta dos seus discípulos sobre qual seria o sinal dos fins dos tempos, também da destruição do templo em Jerusalém e todos os acontecimentos que o próprio Jesus havia falado para a multidão, mas os discípulos em particular fazem essa pergunta para ele. Então, a resposta de Jesus é exatamente baseada já naquilo que havia acontecido no passado. Jesus ele fala mostrando que, assim como na época de Noé, nós vamos ver lá em Mateus daqui a pouco, capítulo 24, que também é mencionado a época de Ló, que teve o mesmo aspecto, só vai ser acrescido no caso de Ló, vendiam, faziam seus negócios, né? Ou seja, uma vida normal, cotidiana. E a grande pergunta é o que isso tem de errado? O que seria errado ou o que estaria errado se a humanidade estivesse com seus afazeres ou com suas atividades cotidianas? Nada. Não tem nada de errado com isso. Jesus não está condenando a normalidade das coisas. Jesus não está condenando que o povo, que as pessoas, que a sua igreja, inclusive, tem uma vida natural e normal.
Jesus não está querendo condenar aquilo que eles estavam fazendo. Jesus está trazendo o entendimento da falta de preparação no aspecto da vinda dele. Perceba que no caso de Ló, no caso de Noé, era um contexto em que a ira de Deus, ou que a manifestação do juízo de Deus chegaria sobre aqueles dois contextos. E nós vamos perceber que na época de Noé, era uma situação totalmente deplorável, terrível. Inclusive é citado no capítulo 6 de Gênesis a depravação humana, ao estado que chegou a raça humana. Então o juízo de Deus era eminente, o juízo de Deus era necessário para o cumprimento daquilo que aquelas pessoas haviam de receber como sendo o produto, né, da sua condição, da sua pecaminosidade. Então, quando o Senhor traz a Noé o entendimento da destruição da geração, daquele povo naquela época, está baseado na condição do homem, no que o próprio homem havia, de certa forma, desenvolvido quanto à vida pecaminosa. O capítulo 6 de Gênesis traz isso. Quando nós vamos, inclusive, para o contexto, quando é relatado de Ló, já com Abraão, seu tio, e clamando a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia, para que não destruísse as cidades de Sodoma e Gomorra, e lá é trazido o mesmo contexto, porque Deus havia colocado a família de Ló, os anjos vão, aqueles homens, né, para interpretar, vão até também aquele contexto para advertir as pessoas. Abraão vai até o Senhor dizendo: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor destruiria a si mesmo? O Senhor disse: não. E esse número vai descendo até chegar ao limite que o próprio Abraão não tem mais como justificar, dizendo: 10 seria o mínimo para que a terra não fosse destruída. E Deus não encontrou 10 pessoas. E ali, naquele caso, o juízo de Deus cai sobre a cidade de Sodoma, de Gomorra, assim bem como também toda a raça humana no contexto de Noé. E quando nós vamos para o Novo Testamento e vamos aplicar isso no contexto da volta de Jesus, e percebemos o que temos vivenciado, por que as pessoas estão hoje perguntando mais se é o momento da volta de Jesus, se realmente nós estamos presenciando a preparação do anticristo? Ovelhas têm me perguntado sobre isso, pastor, diante do quadro, do cenário político, econômico, físico, quanto à questão da saúde, da pandemia e tantas outras coisas que já vinham acontecendo e que provavelmente continuará acontecendo, não é o prenúncio do anticristo. E eu falei isso para aquela irmã, para uma das pessoas que me perguntou: minha querida, eu creio que sim. Eu acredito que nós estamos, no mínimo, já vislumbrando a chegada do anticristo. Já se fala em um governo mundial, em uma situação de governabilidade por meio de nações poderosas, mas centrada em um único homem. Então, tudo aquilo que a Bíblia falava vem se construindo. Mas quando eu olho, querida e amada igreja e amados ouvintes, para esse texto em particular, eu começo a perceber que a grande preocupação minha não é se é o momento da volta de Jesus, não é se nós estamos nos preparando para o anticristo. É, na verdade, talvez uma pergunta pessoal aos nossos corações: nós estamos seguros na arca? Nós estamos fora de Sodoma e Gomorra? Nós estamos entendendo o nosso papel nesse processo? E eu queria pensar sobre isso em alguns aspectos, para mim, no caso de Noé. Primeiro, Deus havia dito, por meio de Noé, aproximadamente 120 anos anunciando a mesma coisa. O Senhor falando para aquela geração: a terra vai ser destruída. A arca não é apenas uma alegoria. A arca é para salvar as pessoas. A arca está sendo preparada para aqueles que querem. Então, a primeira coisa que eu entendo nesse tempo é que a igreja precisa cumprir o seu papel. Ela precisa, primeiramente, entender que ela está segura, de que o barco é seguro, de que a arca em que nós estamos agora, ela está solidificada e nós estamos prontos para esse encontro, mas também vem o segundo aspecto, que é exatamente aquele de anunciar, de propagar. Quantos vão se salvar? Perguntaram isso para Jesus em Lucas 12, disseram: Senhor, quantos vão de se salvar? Quantos vão exatamente entrar no reino dos céus? E a resposta de Jesus foi simples, ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita.
Em outras palavras, Jesus está dizendo, a sua preocupação é pessoal, você precisa estar preparado para esse ponto. Você precisa estar preparado para experimentar a eternidade comigo. Você não tem que estar preocupado com o número, com quantos vão estar dentro da arca. Mas se você está dentro da arca, se a sua vida está segura em Cristo. Então nós precisamos ter esse cuidado e essa avaliação, mas no que diz respeito à minha vida com Deus. Aquilo que Deus tem exatamente me dado como segurança. Eu preciso ter esse cuidado. E em segundo, eu preciso desenvolver o meu papel. Perceba, Jesus ele usa o aspecto para dizer para aquela geração, usando o contexto da arca, usando o contexto de Noé, para dizer exatamente que o anúncio foi dado. A palavra tem sido anunciada. Se tem uma coisa que a geração presente não pode reclamar, não pode exatamente questionar, é o fato de não ter ouvido ou de não ter tido oportunidade. Se não tinha até então, agora está tendo. Você pode colocar aqui ao vivo no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outro espaço de mídia, que tem vários pregadores anunciando a palavra, várias pessoas falando a mesma coisa. E a palavra tem sido praticamente a mesma. Prepara-te. Assim como foi falado para o rei Ezequias, também é falado para nós hoje. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. É necessário que estejamos preparados para esse encontro com o Senhor, mas sim no sentido da nossa vida pessoal. Então, eu trago para a igreja, eu trago, Fagner, para os ouvintes exatamente dessa live, desse momento, que Jesus precisa que você esteja seguro com Ele. Que você que está ouvindo tenha essa segurança no Senhor. E não fique exatamente questionando ou se perguntando, porque sim, nós estamos vivendo uma época e cada dia que passa é um passo a mais para a volta de Jesus. Se vai ser daqui uma semana, eu acho difícil, existem algumas áreas que não se cumpriram. Se vai ser daqui a um mês, as coisas podem se cumprir. Se vai ser daqui um ano, também. 10 anos, não sei. O mais importante é você entender que Deus colocou você na arca e você está seguro. É necessário esse entendimento. Jesus está trazendo assim como foi. E o que era exatamente que nós vemos ou conseguimos vislumbrar da época de Noé, que nós fazemos trazer exatamente para o contexto hoje da nossa realidade. E até eu coloquei algumas coisas aqui, ver se o computador me ajuda, rapidamente. Não quero me demorar. O computador não ajuda não, né? Eu estava dizendo para a igreja que a tecnologia é uma bênção para a gente hoje, mas ao mesmo tempo, quando ela diz eu vou travar, é uma beleza. Primeiro, o que nós percebemos no contexto da época de Noé, que não está diferente de hoje, nos nossos dias, é o egocentrismo e a promiscuidade que havia naquela época. Então, a característica muito presente em nossos dias. O egoísmo, a situação que o mundo tem vivenciado hoje, e a promiscuidade, o pecado, podemos até ilustrar, por exemplo, realizou essa promiscuidade na época de Noé, era a questão dos relacionamentos. Os casamentos se desfazendo. A Bíblia diz que os homens de Deus, o povo de Deus, procurou mulheres fora. Ou seja, começou a ter relacionamento fora do contexto do povo de Deus. É apenas a questão de relacionamento? Não. É o entendimento do meu desejo sem freio, desenfreado pelas coisas erradas, pelo pecado. Perceba que hoje não está diferente. Os casamentos de hoje se tornaram fúteis, banais. A promiscuidade, o pecado, a imoralidade sexual, a libertinagem, isso é algo tão real que tem atingido os casamentos e os relacionamentos. Ou seja, eu posso mudar, eu posso de repente procurar outra pessoa para ter a minha vida relacional, a minha vida, ou o cumprimento dos meus desejos. Então não é diferente dos nossos dias. Relacionamento foi substituído pelo sentimento egoísta, pela promiscuidade de um relacionamento. Segundo, a corrupção geral e multiplicação da maldade que havia naquela época.
E eu não falo corrupção, porque nós hoje estamos numa guerra política tremenda, né? Se você veste uma camisa branca ou vermelha, né, Fábio? Cuidado aí. Já começam, né, a dizer que você tem um partido. Se você veste ou tenta colocar uma bandeira, ou sei lá, coloca alguma coisa que caracterize um candidato ou uma pessoa, começam a taxar você como sendo daquele partido. Então vivemos uma guerra. Só que, infelizmente, a maior corrupção não está dentro da política. A política é um produto. A política ou os políticos são um produto da corrupção humana. O brasileiro é conhecido como sendo corrupto. A corrupção está generalizada. Isso é fato. A corrupção não é na hora que eu voto, que eu dou o meu voto. A corrupção é quando eu faço uma escolha baseada nos meus interesses. Quando eu começo exatamente a ter atitudes mínimas, mas também que detona, ou que ou que traz o entendimento de corrupção. Então vivemos essa corrupção e essa maldade. Terceiro, o crescimento da apostasia e da heresia. Você está no seminário, Fábio, você sabe exatamente quando nós falamos de apostasia, quando falamos exatamente de heresias, de distorções no contexto bíblico ou teológico. E hoje, eu estava falando para as ovelhas que tenham cuidado. Porque hoje nós temos a possibilidade de ouvir tanta coisa, tantas pessoas, mas precisamos hoje fazer uma peneira. Precisamos hoje ter muito cuidado em quem nós estamos ouvindo, em quem nós estamos realmente absorvendo. Porque corremos um risco muito grande de estar ouvindo heresia. Porque tem aumentado a apostasia, tem aumentado exatamente essa questão nos nossos dias, assim como na época de Noé. E precisamos ter esse cuidado. Para que Deus realmente seja glorificado em nossas vidas, é necessário que tenhamos esse cuidado. Quarto, o surgimento de uma geração carnal e descrente. Infelizmente, nós percebemos que o mundo vive uma situação terrível, onde a espiritualidade foi substituída por sentimentalismo. Hoje, você ter um encontro com o Senhor não está mais voltado para uma vida espiritual, mas para um movimento, para um sistema, para uma situação em que você se envolve e acaba encontrando esse afago e não tem uma profundidade na vida espiritual. Então, a geração que nós vivemos é uma geração que tem vivenciado a carnalidade e a descrença de forma muito assustadora. Muito assustadora. E isso nós poderíamos, em outro momento, até por causa do horário, mas pensar no marxismo e a aplicação do marxismo nos nossos dias, dentro das escolas. Então, o inimigo se planejou. Eu não sei se a igreja, como lá no início da minha fala, está também tendo o mesmo cuidado de se preparar para essa viagem. Nós precisamos nos preparar para o encontro com o Senhor, tem nada a ver com salvação, é santificação. A salvação ela acontece uma vez unicamente, e ela vem de Cristo Jesus, por Cristo Jesus, mas nós entramos num processo de santificação. E é necessário que a gente tenha esse cuidado, né? Para que a igreja também não entre nesse aspecto de descrença. Então, são alguns, eu não vou citar todos do aspecto, né? Quanto à questão desse encaixe da época de Noé, da época de Ló, para os nossos dias atuais. O que eu trago para a igreja e para os ouvintes é muito simples. Jesus ele faz essa aplicação voltada para um texto ou um contexto onde ele fala sobre a sua vinda, sobre a sua volta. E ele está dizendo que quando estivéssemos semelhantes à citação de Noé, no contexto passado, e de Sodoma e Gomorra, nós estaríamos prestes a reencontrarmos o Senhor. Então, o que eu posso dizer categoricamente é que nós já estamos vivendo pior do que a época de Noé. Se fosse por uma questão de comparação, a nossa época ainda é pior do que a época de Noé. Pior do que a época de Sodoma e Gomorra. Então, que Deus possa colocar em nosso coração essa alegria da segurança que encontramos em Cristo Jesus. Porque somente ela poderá nos dar paz, nos dar a certeza, né, de que estamos glorificando o nome do Senhor. Então, trago para os amados que estão ouvindo, se preocupem em estar na arca. Quantos vão estar lá? Deixe com o Senhor. A sua preocupação é pessoal. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Busque ao Senhor.
tenha convicção, tenha segurança. Igreja do Senhor, façamos a nossa parte, assim como Noé. Vamos anunciar para que o máximo de pessoas possam estar seguros na arca que é Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, pastor. Amém, meu querido. Pastor, muito obrigado por esse momento da mensagem. Eu que agradeço. Acredito que tenha abençoado muitas vidas, né? Não só as pessoas na rede social que estão nos acompanhando, mas nossos vizinhos também, né? Que a gente coloca uma caixa de som aqui. E muitos vizinhos Maravilha. estão ouvindo. Muitas pessoas ouviram essa palavra abençoada. Eu gostaria que o senhor orasse e da gente vai estar louvando ao Senhor. E após o momento do louvor, a gente encerra. Bom, pastor, muito obrigado mais uma vez. As pessoas que nos Por nada, meu acompanham, amado. orem pelo pastor, né, pelo seu ministério, para que Deus continue abençoando a vida dele, para que ele possa continuar pregando a palavra do Senhor até a sua vinda, né? Assim como ele nos orientou no momento da mensagem. Amém? Amém. Antes de orar, só me desculpar que eu vou ter que sair, porque agora, daqui a 10 minutos, começa da nossa igreja aqui também. Aí eu vou ter só que preparar o espaço ali para poder voltar, né, já em outra live ao vivo, que vai ser de 6h30 hoje, por causa da nossa conferência, né, o encerramento da conferência de 8 horas. Viu? Então eu vou precisar deixar vocês cantando aí, tá bom? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, louvado seja o teu nome, te rendemos graças, te rendemos louvores. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de compartilhar a tua palavra, de refletir, Senhor, sobre como tem sido, ó Deus, a nossa preparação. Lembrando que a arca, trazendo para o nosso contexto, ó Pai, ela já tem a segurança eterna em Cristo Jesus. A nossa arca hoje, ela não depende, ó Pai, daquilo que nós vamos fazer, mas do que o teu Filho fez por nós na cruz do Calvário. Então, que as pessoas que estão acompanhando, Pai, agora essa live, os vizinhos da nossa igreja aí em Juazeiro, possam, ó Deus, em nome de Jesus, também entender que há, sim, Senhor, espaço para todos na arca e que precisamos tomar uma decisão para que, em nome de Jesus, possamos, ó Deus, também ter esta segurança. Que o Senhor possa nos ajudar e possa, Deus, nos assegurar que o teu Filho, ó Deus, já pagou o preço e que basta apenas crer. Como o Senhor mesmo diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nesta noite muitos possam invocar o teu nome e possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Amém. Vamos continuar agora com louvor, né? Saiu? Amém. Vamos louvar nesse momento. Se você conhece, essa quebrantar diante do Senhor, um louvor que é bem conhecido, e que a gente possa fixar, né, essa mensagem no nosso coração, para que Deus possa falar cada vez mais conosco. Lembrando que na quarta-feira nós temos culto de oração. Você que nos acompanha pela primeira vez, pode enviar sua solicitação de amizade aí no Facebook, tá bom? Para nossa página, que nós iremos aceitar. E na quarta-feira nós temos também o culto de oração. Um momento que você pode compartilhar seus pedidos, um momento que a igreja estará orando por você. E também nós iremos abrir a sala de vídeo, né, para testemunhos, para pessoas que queiram participar dessa live também. Só nos procura antes, tá bom? Antes das 7 horas da quarta-feira. E a gente vai estar concedendo a oportunidade também para você compartilhar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém. Eu convido você a, nesse momento, se colocar em adoração e pedir para que o Senhor venha quebrantar a tua vida nesse momento, quebrantar o teu coração, porque é isso que o Senhor deseja de cada um de nós, um coração quebrantado diante do seu altar e na sua presença. Então, louvemos o nome do Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar
move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. A Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. O quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. O quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando, né? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa compartilhar esse vídeo mais uma vez, né? Que com essa palavra abençoada, para que mais pessoas possam ser alcançadas com a graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Uma ótima semana.